Bom, a gente descobriu a música extrema, a gente foi uma coisa muito instintiva, né? Nós começamos ouvindo música mais pesada ali por volta de 86, mais ou menos, né? Mas muito sem saber exatamente o que era heavy metal, o que era punk, qual a filosofia que estava por trás daquilo tudo, né? Porque a gente queria algo que fosse, que de certa forma traduzisse aquele sentimento que a gente tinha, aquele sentimento de raiva, de repressão. A gente queria algo mais pesado sempre, né? As pessoas querendo extremar a velocidade, querendo aumentar a velocidade, sujar mais o som, tornar o som mais curto, tornar o som mais rápido. No Brasil, mano, sempre teve uma cena muito forte, né? De noisecore, de bandas barulhentas. Mas isso começou, se chamava Death Noise, né, mano? Era uma definição assim que os caras colocavam, que mesclava um pouco do visual, de algumas ideias do metal, né, do death metal, até mesmo do black metal. E os caras uniam com som extremo, né, mano? Um som mais rápido, mais brutal que poderia. O início do grind noise no Brasil, ele, diferentemente do que rolou em outras partes do mundo, que ele surge do punk, né? Do hardcore, que vai ficando mais veloz e tal. Aqui ele teve muita influência de metal, né? As primeiras bandas eram bem black metal, tinha bastante origem, né? Referência em black metal, death metal. Estava saindo aqui no período da ditadura, né? A ditadura caiu aqui no Brasil. A ditadura de 64 só veio caiu no Brasil em 86, né? 88 foi que teve a Constituição. Então, assim, nós estávamos muito recente com esse processo. Então a gente queria mais criticar até essa ascendência social, sabe? O contexto brasileiro dos anos 80 é muito parecido com o contexto de todos os países da América Latina, eu acredito, né? Porque praticamente todos os países aqui passaram por ditaduras bastante violentas, né? Ditaduras militares, né? Entre os anos 60 e 70, né? Até o começo dos 80. E a gente estava passando então por todo esse processo de recuperação de um processo democrático, enfim, né? De eleições livres, aquela coisa, né? Então havia uma raiva contida bastante grande em boa parte das bandas naquele período, né? Do início daquele contexto cultural, né? Havia um caldeirão efervescente, né? De cultura que estava para explodir, né? E eu acho então que isso trouxe uma resposta muito furiosa, né, da cena em geral em termos de música, de atitude e tudo mais, né? Então nesse contexto começaram a surgir as primeiras bandas, né? Principalmente aquelas bandas que vinham do movimento punk, né? Acho que todo mundo atribuímos, né, a origem do noisecore, principalmente a Brigada do Ódio, que foi uma banda já surgida naquela primeira metade da década de 80, mas que era bastante barulhenta, né? Era uma banda hardcore, mas muito, muito barulhenta, né? Muito mais do que as outras, né? Mais caótica, mais agressiva, com músicas mais curtas, aquele som mais desconexo e tal, né? Isso foi bastante importante, né? O próprio Olho Seco, que era uma banda muito próxima do Brigada do Ódio, também ajudou a influenciar esse contexto, também é cria desse contexto, né? E da parte do heavy metal, né, do metal mais extremo, começaram a surgir bandas um pouco mais violentas também, como Sepultura, Sarcófago, né, que foram bandas mais conhecidas, né, e uma série de bandas pequenas, né, que foram crescendo nesse contexto, né, Dorsal Atlântica, Vulcano,
que eram maiores, obviamente, né? Mas depois as bandas pequenas em várias cidades do interior e tudo mais, né? Eu acho que todo esse contexto que a gente tinha contexto anterior, né, de repressão e tudo mais, nos anos 80 essa bolha explode, né? E aí então todo mundo passou a procurar formas mais abertas, né, e mais explícitas de confrontar o próprio sistema, né? Já que até então isso era proibido, né? Então eu acredito que isso gerou cenas muito particulares em toda a América Latina. A cena aqui no Brasil, em 1982, né, a gente teve um ano muito forte assim, em relação ao punk brasileiro. Forte que eu digo que foi um ano que determinou, acho que os rumos, né, do punk brasileiro, com alguns shows importantes, lançamento de disco e um festival no fim do ano, que foi em novembro, um festival muito importante, Começo do Fim do Mundo, que se tornou um festival histórico e lendário, eu acredito, em nível mundial. E a partir daí a gente já estava tendo a inspiração e a ideia de começar a trabalhar com uma banda, né? Trabalhar, no modo de falar, né? Mas a elaborar uma banda, fazer uma banda que fosse voltada para o punk. E nós formamos Infratores, né? Eu, o Magrão, o irmão dele, o Serginho, e na época o Carlão. O Carlão, que era o baterista, né? O Serginho jogou todas as posições, né, na banda, né? E o Carlão depois saiu e a gente ficou em trio. E a gente começou a querer tocar um som, um hardcore cada vez mais rápido. Eu lembro que o Brasil estava com uma influência muito grande das bandas finlandesas, né? Isso a gente estava entrando em 82, 83, a gente estava com uma influência muito grande de banda finlandesa, mas a gente começou a ouvir algumas coisas mais ligadas aos norte-americanos, né? Algumas coisas que estavam aparecendo, começaram a aparecer para a gente, tipo o DRI, o MC, né? E algumas coisas que foram, alguns lançamentos que foram interessantes aí nessa faixa de 83, por aí já adiantando um pouco, que eu entendo que foi o Caos K, Disorder, né? Algumas bandas mais caóticas, né? E o Caos K, quando lança o Sharp Shock, né? Que eles quebram uma batida, né? De hardcore, eu acho que aquilo lá foi uma coisa que marcou bastante a gente, e a gente começou a procurar uma bateria que fosse, que desse essa ideia de encher a música, de acompanhar a música, de peso. E o Serginho foi um cara que tocava muito bem bateria, ele que saiu do vocal, quando o Carlos saiu da banda, foi para a bateria, e eu me arrisquei a ficar no vocal nesse período, né? Então ali a gente começou ouvindo, como todo mundo, né? Ouvindo Iron Maiden, ouvindo as bandas punks nacionais, tipo Inocentes, Replicantes, Cólera, né? E também as bandas de heavy metal em geral, né? Mas logo fomos descobrindo coisas mais pesadas, né? Principalmente as que chegaram aqui primeiro foram as bandas de metal, né? Venom, Slayer, depois as bandas brasileiras mesmo, que eu já falei antes, né? Sepultura, Vulcano, Holocausto. Elas começaram a aparecer pra gente aqui, alguns amigos conseguiam disco e tal, e a gente, às vezes era por fita, né? E a gente começou a entender que havia uma cena um pouco mais agressiva do que aquela que a gente conheceu inicialmente, né? Que era essa do Venom e do Slayer, né? Dessas bandas mais de thrash metal e tal, né? O Sérgio era um bom baterista, eu acredito que ele conseguiu ter uma noção do que precisaria para ter uma bateria mais veloz, mais cheia naquele período. E eu realmente sempre fui um cara limitado em termos de música e eu não era um bom vocalista. Mas a gente estava fazendo um som bem barulhento. E uns colegas nossos, o Vlad e o Mauro, que eram do Ulster, que era uma banda que tinha dado uma parada naquela época, né, por questões pessoais, né? Eles iam muito no nosso ensaio. E eles comentaram com o Luiz, que o Luiz era um outro amigão também nosso,
só que o Luiz tinha mudado para uma região um pouco mais distante, mas comentaram com o Luiz que a gente estava fazendo um som que tinha uma pegada que eles achavam diferenciada. E o Luiz foi assistir ensaio nosso e a proximidade que a gente tinha, o Luiz perguntou, pô, posso fazer o vocal? Porra, é um favor, cara, que eu acho uma merda eu ter que cantar e tocar baixo, né? Acho difícil. Olá, meu nome é Luciano, mais conhecido como Tubão Maleficarum. Eu fui um dos fundadores da banda Fecaloide, né, que iniciou suas atividades em 1989, aqui no Distrito Federal, Brasília, Brasil. O noisecore entrou principalmente na vida da gente aqui, principalmente que andava aqui em Brasília, no Distrito Federal, por influência de bandas que vieram de fora, né? Eu acho que a primeira banda mesmo assim que mais influenciou e que eu ouvi mesmo assim foi o Scum, né? O Scum do Napalm Death, ali em 88, né? Ali 88, 89 ali, aquilo influenciou bastante. A partir dali a gente foi vendo outras bandas também, né? E eu conheci a partir disso, né? E também nós trocávamos muitas cartas naquele período, né? Era carta com outras pessoas, essa era a forma de se corresponder. E aí a gente vai conhecendo novas bandas, novas influências, e assim foram surgindo, né? O gênero noise, core, grindcore, esse gênero ele surgiu de fato no meio dos anos 80 para o final dos anos 80, né? E nós montamos o Ataque Epilético em 86, uma banda com o objetivo de criar um som anti-música, um som contestador, visceral, inovador, porque em Belo Horizonte, nesse período, populava bandas de metal e de punk rock, e nós achávamos que isso não nos atendia. Então o som visceral da anti-música, do grindcore, veio a calhar. Então já de início nós ouvíamos bandas como Ruído de Rábia, da Espanha, Brigada do Ódio, de São Paulo, Inimigos do Ritmo, de Juiz de Fora, que são bandas do início dos anos 80, sacou? Que nos influenciaram. E o Ataque Epilético criou um estilo próprio de se fazer anti-música. Aqui do Brasil, a primeira vez que eu ouvi falar em noisecore foi num zine de um cara que eu conheci em São Paulo, que chamava Márcio. Ele tinha um zine que chamava Homicídio Cultural. Foi o primeiro contato que eu li as entrevistas do Extrema Aflição Cruel, dos festivais que já estavam rolando de grind noise, de noisecore. E aí dali pra frente foi um estilo assim que eu me apaixonei, assim, cara. Foi muito legal, assim, cara. Eu pirava assim de passar o dia inteiro ouvindo, aí comecei a fazer zine, comecei a me envolver com a cena e até montar banda.
as primeiras bandas que surgiram no Brasil, tocando grind, fazendo grind noise, foram as bandas do sul do Brasil, né? As primeiras bandas que eu conheci, né? Que são o Nuclear Metal, o Dissector, e um pouquinho na sequência ali já o Necrobutcher. Foram essas bandas que iniciaram o grind no Brasil, porque foram bandas que se assumiram o grind, né? Tiveram a intenção de tocar grind e fizeram realmente grind noise, né? Um detalhe assim, né? Dessas primeiras bandas que surgiram no Brasil, eram pessoas já envolvidas com metal extremo, né? Que você pode ver tanto no visual, você pegar as fotos dessas primeiras bandas, elas tinham um visual de metal extremo, né? Tanto nas capinhas das demos, né? A arte das capinhas das demos, e também os temas usados, os títulos usados, era todo de metal extremo. Um pouquinho diferente que lá na Europa, né? Na Europa, as primeiras bandas grind que surgiram eram bandas com pessoas que já eram envolvidas com o movimento punk. Eram as bandas punk, né? Já tinha aqueles temas, tudo de movimento punk, de manifestação, né? Na verdade, foi em poucos anos houve uma revolução na nossa vida, né? A gente tinha ali nessa época, de 86 para frente, entre 12, 13, até os 15 anos, assim, foi uma revolução muito veloz, assim, né? Em 2 anos a gente saiu do Iron Maiden, dos Inocentes e tal, até chegar rapidamente, né, em 88, mais ou menos, ali a gente já estava ouvindo Napalm Death, Agatópolis, Sarcófago, né? Tudo que fosse mais barulhento. Era isso que a gente buscava, né? Quanto mais barulho, quanto mais agressividade, muito melhor, né? E foi assim que a gente foi conhecendo a cena extrema, né? Salve! Júnior Messer aqui. Eu fui conhecer o noisecore mesmo, grindcore mesmo, né? Com as bandas na Palm Death, né? Na Palm Death, Stream Noise Terror. Essas foram as bandas aí extremas que a gente começou a ouvir primeiro, né? Até então era difícil pra gente conseguir material dessas bandas, né? Então, tinha uma loja em Campinas, né, que é uma cidade perto daqui, que o cara vendia os discos, né, e gravava as fitas também, para quem quisesse ouvir, né. Tinha a versão em fita também que ele mesmo produzia lá, né, pirateava lá e vendia pra galera. Então foi aí que a gente começou a ter acesso a materiais mais diferenciados aí, né. E bandas brasileiras aí que tinham já, né, na época, tinha, né, Brigada do Ódio, tinha... embora acho que não se consideravam, né, noisecore na época, né, eles eram uma banda muito foda, né, que era o Ataque Epilético, né, a banda Offensor também do outro lado, assim, eram 2 bandas fodas que eu gostava bastante, assim, de ouvir, né, cara. Era um barulho assim que, né, talvez não usassem o título noisecore ou grindcore na época, né, noisecore na época, mas um monte de música assim, podemos dizer assim que foram aí uns precursores aí, né? Nos anos 80, essas vertentes do punk, hardcore, por exemplo, o hardcore era muito representado pelo Discharge, que conseguiu externar uma agressividade total, sacou? É uma das bandas expoentes do hardcore mundial. E o punk rock, vamos dizer assim, é aquela pegada do Ramones e tal. Então, ambas formas, essas 2 manifestações aí do punk, tanto do hardcore quanto do punk rock, já estavam um pouco, não digo em desuso, em decadência, mas a ideia de se fazer o grindcore e o noisecore foi justamente para colocar muito mais fogo nessa fogueira, muito mais gasolina nesse incêndio, sacou? E a ideia da música agressiva, da antimúsica, do ruído, da cacofonia, das distorções em último volume, foi uma opção que optamos. Meu nome é Anderson Gordo, eu tenho um selo distro, né, chamado Fat Zombie Productions.
É um selo voltado a lançamentos de tapes e CDRs, né? De bandas noisecore, experimental noise, industrial, harsh noise, punk e todo tipo de som que seja subversivo e tem alguma proposta, né, interessante. Também produzo o zine Alucinoise, que está no seu 4º número, que é um zine de entrevistas, um zine que tem resenhas e aborda textos atuais, né? Já está no 4º número. Também produzo Lúgubre Poesine, que é um zine de poesias feitas por pessoas da cena, pessoas conhecidas, né? Da cena brasileira, no caso. E também participo de alguns projetos. Tem meu projeto DOM, que é Harsh Noise, mas ajudo também na organização de eventos, né, voltados ao noisecore, grindcore, metal, né, em geral. E esses eventos, eles são, em sua maioria, a bilheteria voltada para ajudar algum amigo que esteja precisando, ou arrecadação de alimentos, ou alguma coisa que colabore e ajude, né, na sociedade de um modo geral. Né, porque vivemos num país que é muito precário, tem muitas necessidades, então temos que fazer esse esforço aí e tentar ajudar da melhor forma. O Mestre surgiu de um projeto, né? Uma tentativa de banda chamado Tortura Infernal, né? Foi em meados aí de 87, né? 88, né? Talvez antes. Eu e meu amigo, a gente queria, né? A gente já conhecia algumas coisas de música, a gente estava conhecendo já algumas bandas e tive aquele desejo de montar a nossa banda, né? Só que a gente, é óbvio, né? A gente não tinha instrumento, a gente não sabia tocar. Foi aí que a gente começou, né, a fazer barulho em lata, né? Lata de tinta. Podia haver um terreno baldio que a gente pegava a lata e começava a bater a ripa assim e berrar, né, cara? E era uma coisa natural, né, cara? A gente não sabia tocar, mas a gente já estava fazendo noisecore na época sem saber, né, cara? A gente não sabia o que estava fazendo, né? Mas já existia, né? E a gente estava fazendo o que todo mundo fazia, né? Ninguém sabia tocar, né? O pessoal do estilo assim fazia barulho, né? Nós mostramos para várias pessoas que para mostrar sua raiva não necessariamente precisa ser músico, não tem que ter virtuosismo musical, tem que ter atitude, sacou? Tem que ter disposição. Os instrumentos são meros objetos. O que importa é a vontade de falar e de denunciar esse sistema podre, escroto, racista, machista, misógino, excludente e vil. Acredito que as bandas que surgem nesse período são todas frutas do proletariado, que foi muito perseguido, sufocado por 20 anos de ditadura militar. Então a gente tinha muita raiva. E tinha o fato também do povo não saber o que fazer com a dita liberdade, né? Vamos colocar liberdade entre aspas, que a gente nunca foi completamente liberto desse sistema. E havia muita revolta, muita raiva, havia aquele niilismo incontido dentro da gente, que a gente queria uma nova sociedade, a gente queria destruir tudo aquilo que não nos representava mais, que nunca representou, e a gente queria uma nova sociedade, talvez uma nova dimensão do que seria uma sociedade perfeita. Então eu acho que isso contribuiu bastante para que surgissem garotos colocando muita raiva, muita energia na música
E o noisecore, o grindcore, toda essa música, o death metal extremo, talvez tenha sido uma fuga para muita gente nesse período. O Brasil, em se tratando de bandas noisecore, ela tem bandas bastante expressivas, né? Não podemos deixar de citar o Brigada do Ódio, que apesar de deles não se intitularem, né, não terem o rótulo de noisecore, é uma banda que representou muito, né, no som extremo, no som mais agressivo, a forma que eles expressavam, né, o ódio deles, a revolta deles, através do barulho mais extremo que eles podiam fazer. Bandas vindas, né, do meio punk, né, como o Auster, Olho Seco, Psicose, muitas bandas que já faziam um som bem barulhento, e eles conseguiram ir um degrau a mais, né, conseguiram fazer tipo o barulho mais extremo, com as ideias mais loucas possíveis na época, né. Então, Brigada do Ódio, com certeza, é uma inspiração não só para as bandas, né, noisecore brasileira, mas para toda uma cena mundial, né. Bom, sobre o Split ele surgiu meio por acaso, né? O que aconteceu? O Luiz, quando ele entrou na banda, né, entrou no Brigada do Ódio, ele estava tocando Olho Seco, né, naquela fase mais veloz do Olho Seco. E o Fábio do Olho Seco comentou que estava tentando fazer um LP do Olho, mas não tinha material suficiente, então ele ia tentar fazer um compacto, fazer alguma coisa assim. O Luiz falou, pô, vamos fazer E ainda não tinha essa ideia de split, pelo menos a gente nunca tinha visto, né? Nem chamava split ainda. E o Luiz ele falou, pô, por que a gente não faz uma coletânea, né, com duas bandas, né? Ele não falou split, ele falou isso. Eu falei, mas tem outra banda. O Luiz falou, pô, se a gente bancar todo o nosso lado, né, a gente faz... Então é engraçado que esse split, um lado é da New Face mesmo, né, que era Punk Rock Discos, aí o seu, o outro lado é nosso, né, Brigada do Ódio. A gente pagou o estúdio, é um estúdio bem limitado, mas foi o que a gente conseguiu pagar na época, que a gente economizou grana um tempão. E a gente estava determinado a gravar mesmo, porque a gente estava com uma banda que ninguém tinha interesse em ouvir, então a gente não tocava em lugar nenhum. Já que a gente não tocava, a gente só ensaiava, e assim, as pessoas que gostavam eram meia dúzia que era ensaio. Já que a gente só ensaiava, a gente resolveu gravar. E a gente foi, e deu para economizar para pagar o estúdio, pagar a mixagem e a arte da capa, né? A arte da capa a gente pagou, que na época era o fotolito, que era o negativo, né? E a gráfica. E aí a gente conseguiu bancar. O disco levou mais de um ano para sair, né? A gente tinha tudo gravado em 84. Em 1984 já estava gravado. E acabou saindo em 85 porque demorava muito, era um processo muito lento aqui. São Paulo, Brasil tinha um processo muito lento, para isso a prensagem demorava muito também. Mas já estava tudo esquematizado e montado em 84. Aí foi assim, economia de trampo, o Magrão, o Sérgio, o Luiz, foi economia de muito tempo e a gente acabou fazendo de forma independente, mas associado com o Fábio. Então, assim, se não fosse essa maneira, a gente nunca ia ter conseguido lançar. Depois desse projeto, a gente, já inspirado aí por outra banda, né, que foi o Sepultura, a gente já teve um outro nome para a banda, né? Foi o Funeral, né? Essa sim foi pré-Masher, né? Bem antes do Masher.
E aí a gente já tinha comprado uma guitarra tonante, podre de tudo assim, só tinha uma corda. E o meu amigo montou uma bateria de lata e a gente, né, pensou em ensaiar. Veio uma caixinha de som assim, um aparelho de som do meu irmão assim, que tinha uma entrada para auxiliar, consegui ligar a guitarra nele e a gente, né, tentou fazer um ensaio assim, né, e também só saiu barulho de novo, né, não saía nada porque a gente não tinha uma fórmula assim para seguir, né, a gente não tinha uma receita, né. E foi aí que a gente começou, né, a banda começou assim, teve várias formações, né, cada uma na sua época, cada uma com a sua importância. Atualmente a banda está de volta, né, eu sou o fundador da banda, né, o baterista da época faleceu, eu sou o único membro fundador da banda, e recentemente o amigo Adelso, que tocou comigo por, né, 92 a 98, também voltou na banda agora, né, como guitarrista e vocal, que era o que ele já fazia. E o amigo Marco também tocou comigo aí quando o Adelso saiu, ele assumiu a guitarra. Agora ele está de volta no baixo, então agora a gente está numa formação bem bacana assim, estamos se entrosando bem legal. Estamos tentando fazer som cada vez mais barulhento, cada vez mais rápido assim, né? A gente está buscando entrosamento que é um entrosamento difícil de ter, né? Uma banda barulhenta assim, é difícil se entrosar, mas a gente estamos chegando lá, levando em conta que ninguém tem conhecimento assim, de música assim, a fundo, né? Nem é a intenção, o negócio é fazer barulho mesmo. Mais ou menos assim que a banda surgiu e seguimos na luta aí até hoje. Não podemos deixar de citar aqui o Necrobutcher, né? Necrobutcher representa muito a banda que fazia, né, aquele death noise, né, que é as temáticas satanistas, temáticas falando de ocultismo, sobre coisas espirituais, e depois foram agregando, né, ideias politizadas em seu som e representam muito, né, mano? É uma banda que faz parte assim da história raiz, né, do início, né, do noisecore brasileiro. Sobre o Necrobutcher, eu posso dizer que não foi uma ideia assim exclusiva, né? Não foi só da minha parte, obviamente, né? Eu e meu irmão ouvíamos muita música pesada, a gente queria começar a tocar. Eu era vocalista, né? Na verdade, eu comecei a fazer vocal porque eu não sabia tocar nenhum instrumento. Meu irmão começou a tocar guitarra, a gente conheceu o Helder, que era amigo de um outro amigo de escola e tal. O Helder veio de outro estado, né? Nós éramos daqui. E o Helder era de um outro estado, né, do país, do Rio Grande do Sul. E a gente, então, decidiu que queria montar uma banda, né? A banda começou em setembro de 88, os primeiros ensaios, né? E a gente queria simplesmente fazer um som mais barulhento possível, né? Isso, inclusive, nos diferenciava um tanto da cena metal, né? Só que a gente não sabia disso, obviamente, né? Nos diferenciava porque a gente tinha uma compreensão da música, da estética musical, como algo que era para quebrar padrões, né? Para quebrar padrões técnicos de execução e tudo mais, né? E a gente sabe que hoje, né, a gente percebe, né, entende melhor, depois a gente começou a entender isso mais tranquilamente, que o metal sempre foi mais técnico, né? E nós não queríamos muito essa busca por um som técnico, por desenvolver um instrumento, a gente queria era a agressão na cara mesmo, né? Então, por isso, a gente tinha várias influências de metal, que nos chamava a atenção não só pelo som, mas por causa da imagem, né? Aquela coisa agressiva do corpse painting, aquelas fotos em cemitério e tal, né? Aquela agressão à religião, já que a religião era um ponto importante da nossa formação familiar, né? E também era uma coisa muito importante no contexto brasileiro.
essa questão, a presença da religião, e a gente queria confrontar a religião. Nesse sentido, o metal extremo era útil, né? Mas musicalmente a gente ia um tanto além, porque a gente começou logo a perceber que no hardcore, né, no meio hardcore punk, tinha músicas muito mais agressivas também, né, músicas rápidas e tal, embora a gente não fizesse muito essa distinção clara entre uma cena e outra, né? Daí eu tenho também outro material aqui da banda Morbid Death, essa demo aqui, ó, de 1991. É um projeto que era uma banda pré-Industrial Holocaust, né? Dos amigos Cassiano e Rivelino, que também representaram muito, representam até hoje, né? Que eles ainda tocam, não só no Industrial Holocaust, mas em outras bandas também. Opa galera, eu sou o Rivelino. Eu sou o Cassiano, somos da Industrial Holocaust, Morbid Death. E vamos estar falando um pouquinho dessa nossa experiência de mais de 30 anos no underground, né? É isso aí. Então nós começamos com o Morbid Death em 89, né? Eu, Cassiano e o Jamel, né? Camarada nosso aí que infelizmente já faleceu há algum tempo, né? E ao passar de alguns anos, algumas gravações que nós fizemos, a gente acabou juntando mais uma galera aí e montamos o Industrial Holocaust. O Industrial realmente é quase uma continuação do Morbid Death, se a gente for pegar, né? Porque o Jamil já tocava com a gente, ele tinha saído em 91, né? E no final de 91 a gente resolveu montar o Industrial. O Industrial é eu na guitarra, o Viva na batera, o Jamil no vocal e o Edu no baixo, né? E aí já é uma banda politizada, né? Uma narco-noisecore, né? Uma banda já totalmente noisecore, né? Porque o Morbid Death a gente tem que lembrar que ainda tinha aquela pegada da Tigrind, assim, aquela pegada com letras ainda que transitavam ainda no metal, umas letras assim que tinha a ver com satanismo, algumas coisas assim, né? E tinha muitas influências das bandas antigas também, né? Que é tipo, influências de Necrobut, né? Metal, Sound Pollution, Seven Minutes, né? Bathory, tinha essas influências de metal, de grind, de noisecore, né? Há uns anos atrás agora saiu um split EP com nossos irmãos do Rotten Flash. Esse split é um split da última demo do Morbid Death com Rotten Flash. E é um split muito importante porque além de estar a última demo do Morbid Death, também o bônus da última apresentação ao vivo do Morbid Death 91. E num show que, junto com Rotten Flash, saiu em CD. Acho muito importante, esse CD acho que é um registro importante da cena underground e acho que se alguém estiver interessado pode entrar em contato, porque é um split que eu acho que vale muito a pena pela sua importância no underground. Já a Industrial Holocaust já é uma banda totalmente de barulho mesmo, uma banda com influências de Zolitrut, Seven Minutes, de Charge, enfim, de muitas bandas politizadas, né, e totalmente noisecore, né. O Necrobut ele acabou por uma razão que até hoje as pessoas acham curiosa, né? Porque na verdade o Necrobut era uma banda que rapidamente se espalhou pelo underground, com essa ideia de radicalismo e tal, e com essa digamos, com o acréscimo, né, de ideias políticas na cena underground. Para a gente isso era muito natural, em virtude da nossa formação no hardcore, né? Então, e a gente começou a querer criar uma cena que se diferenciasse daquela cena maior, né, que era a cena formada por bandas como Sepultura, Sarcófago, as bandas de metal, né? E a gente queria criar algo que fosse nosso, completamente independente, completamente underground, né? E por isso o radicalismo, né? Só que a gente chegou num ponto que o Necrobut foi crescendo tanto que nós começamos a receber muitas cartas, né? Inclusive cartas de pessoas que não compreendiam a cena da mesma forma que a gente compreendia. Então, eu lembro que a gente ficava um tanto quanto chateado de receber cartas das pessoas falando
pedindo para comprar demotapes, para comprar camiseta, querendo saber se tinha loja de disco na cidade, né? A gente morava numa cidade relativamente pequena naquele momento, né? Então a gente achava que essa parte comercial, de marketing e tal, merchandise e tal, isso não tinha nada a ver com cena underground, né? Tanto que a gente não vendia fita, a gente trocava as fitas, né? Nós sempre trocamos, né? Nós nunca vendemos, né? Então a gente ficou puto com isso, com essa situação, achamos que a cena estava se perdendo e tal, e aí resolvemos acabar com o Necrobutcher. Simplesmente vamos acabar, o Necrobutcher vai acabar, não vai existir mais. E cortamos uma série de contatos que a gente estava percebendo que eram contatos muito superficiais, né? E a gente então decidiu que a gente queria se aprofundar mais na cena, né? E ao passo que ela vai crescendo, ela vai ficando um pouco mais superficial, né? Isso acontece com todas as cenas que são cenas underground, né? Cenas marginais. Elas sempre vão crescendo e quando elas crescem, elas perdem um pouco daquela essência, né? Que elas tinham inicialmente, né? Percebendo isso, a gente resolveu sair fora, né? Sumimos um pouco da cena e criamos o SRMP, né? Subversive Rick Mute Perturbation, né? Que era um nome meio dadaísta, assim, mas isso era uma outra questão que nos influenciava e que depois eu explico melhor. Bom, eu e o Renan, a gente era vizinho, né? A gente era vizinho, morava na mesma rua. Aí depois a gente conheceu o Rodolfo na Praça dos Correios, em Uberaba, que era o encontro da galera, que todo mundo se encontrava ali. Aí a gente era tudo moleque, tudo garoto. E o Brasil estava passando por uma transformação política muito grande, que era o final da ditadura e o começo da democracia. E a gente, moleques tudo revoltados, e a gente já curtia barulho. Aí a gente, vamos montar o GOP, vamos fazer barulho, para mais um interagimento mesmo, e para mostrar nossa revolta. E foi isso que aconteceu. Por isso que as letras do GOP falam muito tema político, muito tema social. E é isso aí. O GOP nasceu através dessa revolta, essa vontade de fazer barulho. The exploitation is horrible. O Grupo Olho por Olho surgiu em 1991, na periferia da capital sergipana, precisamente no Conjunto Eduardo Gomes. E a primeira formação era eu no vocal, Marcelo Prata, Paulo na bateria, já faleceu, e Xavier na guitarra, que também já faleceu. Então, da formação original só resta eu. Então, com a segunda formação, que foi eu no vocal, Paulo saiu, entrou Chico e Xavier na guitarra. Gravamos a primeira demotape chamada A Beira do Caos. Essa fita foi muito importante para a gente, né? Porque botou para fora tudo aquilo que a gente queria expor a nível do que a gente entendia em relação à sociedade em Sergipe, e no Brasil e no mundo. Então a gente começou a soltar nossa revolta juvenil nessa fita chamada Beira do Caos. É uma banda que tem... Olho por Olho é uma banda que basicamente já profetizava, né, esse caos ambiental, caos social que a humanidade vem vivendo. E a banda continua até hoje. Inclusive, continuamos fazendo muito barulho. Sempre que a gente é convidado para qualquer evento, a gente vai e nunca cobramos cachê. A gente sempre toca gratuitamente. Nosso propósito é justamente focar na propagação da crítica a esse sistema capitalista podre que a gente vive, que é obrigado a viver. E a banda Olho por Olho já gravou alguns materiais em fita cassete. A primeira demo tape foi A Beira do Caos.
E na sequência a gente gravou outra demotape que não foi lançada na época. Gravamos um CD chamado Deserto. E participamos de muitas coletâneas. E também conseguimos sair numa coletânea em vinil chamada O Soma. O Soma foram 2 edições, Soma 1, Soma 2. E nas 2 edições Olho por Olho está presente, com alguns barulhos. E conseguimos gravar também um disco solo, que é esse aqui, esse compacto, que é chamado Triunfo do Caos. Compacto lançado pelo selo Badó Negro Records. Foram lançadas 250 cópias e estamos aí. Continuamos na resistência fazendo barulho. Postas de Deus. O SRP, na verdade, era o próprio Necrobutcher, só que com outro nome, e a gente tentava não manter tantos contatos assim, para deixar essa banda um pouco menos conhecida, né? Para que essa banda circulasse apenas entre as pessoas que a gente achava que compreendiam a cena do jeito que a gente também entendia, né? Então, e com o SRP a gente assumiu uma postura definitivamente grind noisecore, né? Porque a gente já tinha essa influência, essa certeza, né, de que a gente queria fazer barulho, né, tanto que o próprio nome, né, Grind Noisecore, já estava nos releases do Necrobutcher, né, mas ainda havia um resquício de metal, né, death, black e tal, né, e com o SMP a gente faz esse corte com a cena metal, né, não que a gente não ouvisse mais metal, não era isso, né, a gente ouvia metal extremo, né, que na época nem se chamava metal extremo, né? A gente ouvia as bandas mais pesadas e tal, mas a gente queria se diferenciar. E para isso a gente assumiu definitivamente o rótulo, né, de Grind Noisecore, né? E a gente fez muito barulho, né? O SRP foi uma banda, inclusive, mais produtiva do que o Necrobutcher, né? É curioso porque, na verdade, o Necrobutcher é muito mais conhecido, mas o SRP foi muito mais produtivo, né? Muito mais a nossa cara, né? Tanto que hoje, quando a gente fala na possibilidade de voltar a tocar, eu, meu irmão e o baterista, a gente sempre pensa em partir do ponto em que o SRMP parou, não voltar ao Necrobutcher, né? Porque o SRMP nos trouxe muito mais satisfação pessoal do que o próprio Necrobutcher, né? Embora tenha sido uma banda menos conhecida, né? Mas era uma banda mesmo, certo? O SRMP não era um projeto paralelo, era realmente a banda, era o Necrobutcher continuando com outro nome e com uma postura ainda mais underground, mais firme, né, nos propósitos que a gente acreditava, até porque a gente estava amadurecendo, crescendo e entendendo melhor como é que se desenvolvia toda essa cena. Podemos citar também o Rotten Anger, né? Uma banda extrema. Começou como Rotten Angel, com as mesmas temáticas do Necrobutcher, e depois agregaram, né, as ideias politizadas aos temas mais sociais, né? Podemos citar aqui as bandas que são bem nessa linha, assim, que é bem o início mesmo, uma banda de Sector, Necrovomit, Necrose, Antitímpanos, Infantricide.
Trucidator, Lipofrenia, Gangrena Social, Mary Decay Crucial, que é uma banda essencial, né, pro noisecore, né, o barulho extremo, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que os caras tinham contato com bandas do mundo todo, né. O César, inclusive, fazia um zine, né, que era muito... Tinha muitas entrevistas, né, resenhas, muito interessante. O Necrose também, a Ângela, o Jadir, eles tinham um zine chamado Infernal Sanctum, que também tinha muitas resenhas, muitas entrevistas, e muita gente começou a conhecer bandas, a saber mesmo de barulho através desses zines, né? Através dessas informações que eles sempre trouxeram e sempre foram muito importantes.